Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Desejo continuar meu estudo bíblico, a obreira, a mulher cristã. A segunda parte do estudo. O ponto 4 diz assim: a mulher foi feita uma adjuntora do homem, para assisti-lo em todo o tempo, né? Gênesis 2:18. Quinto, ela foi enganada por Satanás. Gênesis 3:1-6. A mulher foi enganada, não o homem, por Satanás. Sexto, levou o homem a desobedecer a Deus. Gênesis 3:7-19. 7. Foi multiplicado a dor em ter filhos. Gênesis 3:16. 8. Através dela veio o Salvador. Gênesis 3:15 e Isaías 7:14. Zacarias 9:9. Se ela permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação, salvar-se-á, porém dando à luz filhos. 1 Timóteo 2:9-15. As mulheres são caracterizadas como, primeiro, as mais fracas que os homens. 1 Pedro 3:7, quero ler. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Glória a Deus por isso, irmãos. As nossas orações não são impedidas quando nós temos comunhão com nosso esposo, né? Primeiramente com Deus, depois com nossos esposos. Glória a Deus. Aleluia. Também elas são ternas e constantes aos seus filhos e maridos. Provérbios 31, de 27-31. Isaías 49, 15-17. Provérbios 31, as irmãs conhecem esse texto bíblico. A mulher virtuosa, que ela é amada pelos filhos, pelo esposo, trabalhadora, né? As várias qualidades da mulher está em Provérbios 31. 3. Ensina os filhos no caminho correto e com disciplina. Provérbios 19, 18 e 22, 6. Deuteronômio 11, 18-21. Provérbios 22, 6 fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que até quando envelhecer não se esquecerá dele. No caminho que a criança deve andar, não que ela queira andar. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus por isso. No caminho que ela deve andar. E não esquecer do culto doméstico. Hoje muitos estão esquecendo do culto doméstico. Muitas mães não fazem mais culto doméstico com seus filhos. Deuteronômio 6, de 6-7 eu quero ler. Foi a ordem do Senhor Deus. Um dos primeiros mandamentos do Senhor foi, aleluia, ensinar a palavra de Deus a seus filhos. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nosso direito, nosso dever é direito das mães, né, sábia, e dever ensinar as crianças o caminho que ela deve andar através do culto doméstico, ensinando a palavra às crianças. Mas hoje está tudo ao contrário, irmãs. As mães levam as crianças, seus filhos, à televisão, à internet, ao celular, e não leva a palavra às crianças, e não se dedica a ensinar as crianças
a ler a palavra, né? A orar, fazer o culto doméstico com as crianças. Principalmente antes de ir à escola. Nós temos que ler a palavra aos nossos filhos e fazer oração com eles antes de ir à escola e outros lugares mais. Nós temos que dar bom exemplo aos nossos filhos, irmãos. Voltar ao culto doméstico novamente, que é a ordem do Senhor Jesus. Elas são inclinadas ao descanso, Isaías 32, 9 até 11. Não é errado a mulher descansar, mas muitos já estão descansando até demais, né, irmãos? Não fazem mais nada, não fazem nada para o Senhor Jesus. Estão ocupados com as coisas materiais, é como Marta, né? Nós temos que ser Marta, mas também Maria, né? Temos que dar também um tempo à palavra do Senhor. Deus nos dá muito tempo. Vamos dar também o tempo também à palavra do Senhor Jesus. Ensinar nossos filhos a palavra de Deus. Elas são inclinadas à vaidade, que leva ao esfriamento espiritual. Exemplo, o Antigo Testamento, Jezabel. Quando não lemos a palavra, quando não temos dedicação à palavra, somos levados ao esfriamento espiritual, irmãos. Isabel era a mãe das prostituições. Era uma mulher enganadora, má, vaidosa, assassina, cruel, mentirosa e avarenta. 1 Reis 21, de 1 a 16 e 23 a 25. E 2 Reis 9, de 30 a 27. E chegou com a morte, né? A morte chegou. Aquela mulher vaidosa, inclinada à prostituição, levando o esposo, Acabe, o rei, a prostituir-se e também a Israel. Mas o fim de Isabel foi muito triste, irmão. Nós vimos aí em 1 Reis e 2 Reis. E também a mulher de Potifar. A mulher de Potifar que quis enganar José, levar José a se prostituir. Gênesis 39, 7 a 12, mas José não se prostituiu, não caiu. Não existe no nosso meio ainda servos de Deus fiéis, irmãos, a Deus e as suas esposas, né? Tem jovens fiéis ainda, como José. Aleluia. Sétimo, elas também são levadas também à tolice, né? Facilmente levadas ao erro, são todas. Levadas à idolatria, adivinhações, superstições e também ativas nas prostituições. 2 Timóteo 3, de 1 a 6, Jeremias 7, 18. Amém, irmãos? 2 Timóteo 3, de 1 a 6, Jeremias 7, 18. Eu quero ler Jeremias 7, 18. Jeremias capítulo 7, 18. O que é que diz? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus. E oferece libações a outros deuses para me provocar a ira. Olha, irmãos, o que acontece com a mulher que é idólatra, né? Provocando a ira do Senhor, adorando a Rainha dos Céus. Nós só temos o que? Um rei, irmão. Ninguém tem rainha, não. Nós temos um rei. O nosso rei chamado Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aleluia! É esse que nós temos que adorar. Não existe rainha, não. Não existe rainha dos céus. Mas sim rei. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, são muito levados a ídolos, à procissão, né? A idolatria. 8 mulheres que vão atrás de Balaão, dando ouvido aos seus conselhos, número 31, de 15 a 16. E traz confusão aos filhos.
Neemias 13, 23, 26. E o de Neemias fala, né, irmão? E Gênesis 11, de 7 a 9, fala da Torre de Babel. A Torre de Babel. Foi aí que Deus trocou a língua, né? Foi muitos perderam o idioma original. Passaram a falar outros tipos de língua, né? A Torre de Babel significa confusão. Desde aí, Deus trocou a linguagem humana. É verdade, irmãs? Que Deus queira abençoar a sua igreja. Que Deus queira nos abençoar ricamente. E que nós mulheres possamos ensinar nossos filhos no caminho certo e amar nossos esposos como sendo a nossa cabeça, e Cristo é a cabeça da igreja, né? E o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. Temos que estar prontos para esperar o Senhor Jesus. Aleluia. Na obediência, né? À sua santa palavra. Amém.